Em meu nome e em nome dos autarcas do CDS, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, o Sr. Vice-Presidente do CDS, Dr. Nuno Melo, e todos os candidatos da coligação Portugal à Frente, na pessoa do cabeça de lista da Guarda, Dr. Carlos Peixoto, o primeiro do CDS, Professor Henrique Monteiro, bem como todos os presentes. E como não podia deixar de ser, um cumprimento e saudação especial para os autarcas sociais-democratas e democratas cristãos que, solidários com esta coligação, se associaram a este almoço e para os quais peço uma grande salva de palmas. Caras amigas e caros amigos, depois da intervenção que me precedeu, está dito aquilo que nós, nos autarcas, pensamos em relação a estas eleições. No entanto, para cumprir o protocolo, gostaria de acrescentar aqui algumas ideias e algumas palavras. O candidato a primeiro-ministro do PS há meses que tem vindo a dar ênfase ao seu livro-programa. Livro-programa em formato papel grande, papel pequeno, formato digital, livro que impinge a todos e mais alguns como a entrevistadores que, na sua ótica, só lhe devem fazer perguntas a gosto do tipo "não me atrapalhes". Esse seu livro-programa é a sua Bíblia, a salvação de Portugal, como que se Portugal não tivesse sido já salvo por este governo. E ele tem números e contas feitas e a coligação, nas palavras dele. Afinal, como disse o Álvaro antes, ficamos a saber ontem que o candidato do PS não sabe o que o seu livro-programa diz, não percebe os números e as contas. Afinal, o candidato do PS não leu o livro, como não viu os cartazes, mas depois diz que viu e leu. Diz o nosso sábio povo que só explica quem perde. O candidato do PS tanto se explicou à saída do debate e nas redes sociais sobre o que não soube responder a Passos Coelho, que já perdeu. Mas a desfaçatez desse candidato vai ao ponto de dizer que nós é que chamamos a Troika, que reduziu a dívida da Câmara, quando foi o Governo que lhe pagou. E é bom que os lisboetas se lembrem das taxas e taxinhas que ele criou em Lisboa e que, por certo, replicaria em impostos aos portugueses se fosse eleito. E já agora, os lisboetas que contem os buracos das ruas da cidade quando forem votar. Já sabíamos, mas ontem, mais uma vez, ficou demonstrado que o candidato do PS é mestre em trampalhadas e arrogância. Bem mal estaríamos se tal gente viesse a governar e mendo desgovernar de novo Portugal. A coligação merece vencer as próximas eleições porque, perante as enormes dificuldades, venceu a crise e colocou Portugal no mapa do crescimento. Outros não fariam melhor. O PS, sempre ele a chamar o FMI, em condições semelhantes no passado, mas menos gravosas, teve a vantagem de desvalorizar a moeda, mas pagava salários com 2 e 3 meses de atraso. Instituiu a célebre frase do aperto ao cinto, recordam-se? E teve o Bispo Vermelho, também se recordam do Dom Manuel de Setúbal, a insurgir-se contra a fome que eles, sim, nessa altura não souberam prevenir. E, caras amigas e caros amigos, se este governo, com os condicionalismos da moeda única, fez tanto em tempo de crise, os nossos números, estes sim, estão certos porque são públicos, muito mais pode fazer em tempo de normalidade. Durante a crise, os autarcas, como todos os portugueses, colocaram o país à frente, colaboraram com espírito patriótico para salvar Portugal do resgate financeiro. Hoje, os autarcas sabem que este governo reconhece o papel importantíssimo das autarquias locais no desenvolvimento do país e no apoio às suas populações. E já que estamos no interior, é bom referir as medidas de descentralização já em marcha ou as medidas de valorização dos territórios de baixa densidade plasmadas no Portugal 2020. Por isso afirmo, deste púlpito e com clareza, na cidade mais alta de Portugal, no que a mim diz respeito,
Os autarcas democratas cristãos estão com a coligação Portugal à frente e querem que Pedro Passos Coelho continue como Primeiro-Ministro de Portugal. Nas eleições autárquicas de 2013, a coligação PSD-CDS-PP ganhou este Conselho da Guarda que estava há 36 anos na mão dos socialistas. Estou certo que este exemplo de vitória da coligação se vai repetir no dia 4 de outubro. Peço aos autarcas dos dois partidos, nomeadamente aos senhores presidentes de junta, que digam aos seus fregueses que não podemos voltar atrás. Que digam aos funcionários públicos que já foram enganados em 2009 pelo PS e que mais vale terem a reposição gradual, mas certa, dos cortes que a coligação garante, do que uma promessa de reposição mais rápida, mas que não passa de promessa feita para ganhar eleições. Que digam aos reformados e aposentados que o PS propõe é um grande buraco na segurança social que coloca em risco as pensões atuais. Caras amigas e caros amigos, apesar de ser transmontano, tenho muitos amigos na Guarda e aprendi que a cidade da Guarda é conhecida como a cidade dos 5 Fs. Mas eu só vou referir um. Um deles é fiel. Fiel porque reza a história o alcaide-mor Álvaro Gil Cabral, durante a crise de 1383-85, se recusou a entregar as chaves da cidade ao rei de Castela. Estou certo que no dia 4 de outubro os portugueses vão ser fiéis ao progresso e desenvolvimento de Portugal, votando Portugal à frente e, como Gil Cabral, não vão dar as chaves da governação de Portugal ao PS. Eu acredito, tenho a convicção de que o Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas continuarão, depois de 4 de outubro, para bem dos portugueses e de Portugal, a ser o Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro desta grande nação. Os autarcas precisam desta coligação, Portugal precisa desta coligação, Portugal merece, viva Portugal!